Você já percebeu que suas ereções não estão tão firmes quanto antes e silenciosamente culpa a idade, a testosterona ou o envelhecimento? Deixe-me te fazer uma pergunta íntima. E se o verdadeiro problema não forem seus hormônios? Muitos homens com mais de 60 anos ficam surpresos ao descobrir que a circulação e os sinais nervosos fracos, e não a masculinidade, estão bloqueando ereções matinais firmes. E mais surpreendente ainda, a solução pode envolver dois pontos de pressão simples que a maioria dos homens nunca ouviu falar. Sou doutora Natália Gonçalves, urologista com mais de 4 anos de experiência, ajudando homens a recuperar confiança, energia e saúde sexual. Me conte de onde você está assistindo e toque suavemente no curtir e inscrever-se, porque isso pode mudar a forma como você vê seu corpo. A maioria dos homens com mais de 60 anos chega ao meu consultório acreditando na mesma coisa. Doutora, minha testosterona está baixa, por isso minhas ereções estão fracas. E eu entendo por que você pensa assim. O corpo envelhece, a energia diminui, o sono fica mais leve e a intimidade não responde como antes. Mas aqui está a verdade que a maioria dos homens nunca ouve. A testosterona é apenas uma pequena parte de um quadro biológico muito maior. Em muitos casos, os níveis hormonais não são o verdadeiro motivo pelo qual as ereções enfraquecem após os 60 anos. O verdadeiro problema é como o fluxo sanguíneo, os sinais nervosos e a recuperação noturna começam a desacelerar silenciosamente ao longo dos anos. À medida que envelhecemos, os vasos sanguíneos naturalmente perdem elasticidade. Eles não se expandem tão rápido ou completamente como antes. Ereções não dependem apenas do desejo, são um evento de circulação. Se o sangue não consegue chegar livremente ao tecido peniano, a firmeza diminui, independentemente da força da atração ou motivação. Ao mesmo tempo, os sinais nervosos do cérebro para a região pélvica podem se tornar preguiçosos. Eles ainda funcionam, mas a mensagem chega mais lenta e fraca, especialmente em homens com mais de 50 anos que sofrem com estresse, sono ruim ou longos períodos sentados. Vejo o lado emocional disso todos os dias. Homens se sentem confusos, frustrados e até envergonhados. Você pode começar a evitar a intimidade, se preocupar com o desempenho ou questionar sua masculinidade. Quero que você ouça isso claramente. Seu corpo não está falhando. Ele está respondendo a mudanças muito comuns e totalmente reversíveis quando abordadas corretamente. Culpar a idade mantém você preso e passivo, esperando pelo declínio em vez de buscar a recuperação. Aqui está uma coisa simples que você pode começar a fazer hoje. Preste atenção ao seu sono e à sua energia matinal. Ereções matinais são um poderoso sinal de circulação e saúde dos nervos, não apenas de testosterona. Se elas diminuíram, isso é um aviso, não uma sentença. E o que a maioria dos médicos esquece de mencionar é que muitas dessas vias não estão quebradas. Elas estão apenas dormentes, esperando para serem reativadas. No próximo capítulo, vou mostrar onde esse despertar realmente começa. Quando explico as mudanças nas ereções para homens com mais de 60 anos, costumo dizer: as ereções não desaparecem, elas são interrompidas. E a interrupção quase sempre vem da circulação e dos sinais nervosos, não do desejo. O fluxo sanguíneo é o motor da ereção e os nervos são a ignição. À medida que envelhecemos, ambos os sistemas podem enfraquecer silenciosamente, sem dor, sem aviso e sem aparecer claramente em exames básicos. É por isso que tantos homens se confundem quando remédios ajudam às vezes, mas falham outras. Aqui está o que está acontecendo dentro do seu corpo. Ereções saudáveis exigem um rápido aumento de sangue no tecido peniano, guiado pelo óxido nítrico e suportado por vasos sanguíneos flexíveis. Mas anos de estresse, sedentarismo, baixa hidratação e pouca atividade física podem endurecer esses vasos. Quando os vasos se tornam rígidos, o sangue chega mais devagar e em menor volume. Ao mesmo tempo, os nervos que carregam os sinais de excitação do cérebro para a pelve podem perder sensibilidade. O sinal ainda existe, mas é mais fraco, atrasado e muitas vezes incompleto. Emocionalmente, isso pode ser desanimador. Você pode perceber que o desejo ainda está presente, mas seu corpo não responde como sua mente espera. Muitos homens me dizem: doutora, me sinto jovem por dentro, mas meu corpo não me escuta. Essa lacuna entre intenção e resposta é onde cresce a frustração. Alguns homens começam a apressar a intimidade ou tensionar o corpo, o que na verdade restringe ainda mais o fluxo sanguíneo. Aqui está um passo prático que quero que você tente. Concentre-se em relaxar a parte inferior do corpo e respirar profundamente antes da intimidade ou do sono.
A respiração lenta melhora a circulação e acalma os caminhos nervosos. Isso não é psicológico, é biológico. Quando o sistema nervoso relaxa, os vasos sanguíneos se abrem. Pequenas mudanças criam impactos poderosos. E aqui está o que mais me anima. Quando a circulação e os nervos são estimulados suavemente nos lugares certos, eles respondem mais rápido do que você espera. No próximo capítulo, vou mostrar o primeiro ponto de pressão que ajuda a despertar o fluxo sanguíneo de forma natural. O primeiro ponto de pressão que ensino aos homens com mais de 60 anos atua diretamente na circulação e é muito mais simples do que você imagina. A maioria dos homens pensa que medicamentos fortes ou dispositivos caros são a única solução, mas a verdade é que seu corpo tem interruptores naturais que podem restaurar o fluxo sanguíneo. Esse ponto está em uma área de fácil acesso e, quando estimulado corretamente, faz com que as artérias se expandam e o sangue flua para a região pélvica. Pense nisso como abrir novamente uma torneira que estava parcialmente fechada há anos. Biologicamente, pressionar esse ponto envia um sinal através dos nervos pélvicos que influencia diretamente os vasos sanguíneos que alimentam o pênis. Em homens com mais de 50 anos, esses vasos podem estar mais lentos, mas a estimulação nervosa age como um suave chamado de despertar. O resultado é mais firmeza, melhores ereções matinais e até mais energia ao longo do dia. É por isso que alguns homens percebem uma melhora quase imediata, especialmente quando combinada com sono consistente e boa hidratação. Vejo a mudança emocional acontecer rapidamente. Homens que estavam preocupados ou envergonhados relatam sentir mais confiança, leveza e controle sobre o próprio corpo. Eles não se sentem mais definidos pela idade. Um simples hábito diário, apenas alguns minutos de estimulação suave, pode criar uma diferença perceptível na circulação e na resposta. Aqui vai uma dica prática. Aplique pressão constante e moderada nesse ponto, enquanto estiver sentado ou deitado, respirando lentamente e visualizando o sangue fluindo livremente. Não é necessária força, precisão e consistência são mais importantes que intensidade. Quando feito regularmente, prepara seu corpo para responder naturalmente, mas isso é apenas metade da solução. Existe um segundo ponto de pressão que, quando combinado com o primeiro, completa o circuito de ereções firmes e confiáveis. No próximo capítulo, vou revelar onde está esse segundo ponto e por que ativar os dois juntos é tão poderoso. O segundo ponto de pressão é o que completa o caminho para ereções fortes e confiáveis, funcionando de maneira diferente do primeiro. Enquanto o primeiro desperta a circulação, este envia um sinal direto aos nervos que controlam a resposta peniana. Em homens com mais de 60 anos, a sensibilidade nervosa diminui gradualmente, então estimular esse ponto funciona como um botão de reset, afinando a comunicação entre cérebro e pelve. Quando ambos os pontos são ativados juntos, circulação e sinais nervosos se sincronizam, criando ereções mais firmes e consistentes. Do ponto de vista biológico, este ponto influencia o nervo pudendo, que leva a sensações e sinais de excitação. Com a idade, esses nervos podem ficar lentos devido à inatividade, má postura ou anos de estresse. Ao pressionar o segundo ponto, você basicamente lembra os nervos de dispararem com força, enviando uma mensagem clara às artérias pélvicas de que é hora de encher. É por isso que alguns homens percebem ereções matinais imediatas ou respostas mais fortes durante a intimidade. Emocionalmente, noto uma mudança profunda quando os homens começam a usar esse segundo ponto. A confiança volta, a frustração diminui e a intimidade se torna mais prazerosa novamente. Muitos me dizem: doutora, me sinto eu mesmo pela primeira vez em anos. É uma combinação de fisiologia e psicologia. Quando o corpo responde de forma confiável, a mente relaxa e o desejo flui naturalmente. Aqui está a abordagem prática. Pressione suavemente o segundo ponto em sessões curtas, idealmente combinado com o primeiro. Concentre-se em respirações lentas e profundas, imaginando a energia do sangue e dos nervos fluindo junto. Consistência é a chave, não força. Quando usado corretamente, esses pontos criam um ritmo que incentiva ereções naturais. Mas o timing é tudo. Ativar esses pontos sem a rotina certa ou no momento errado limita seu efeito. No próximo capítulo, vou mostrar exatamente quando usá-los para maximizar resultados, especialmente para firmeza matinal e energia diária. O timing é a chave escondida que torna esses dois pontos de pressão realmente eficazes para homens com mais de 60 anos.
Muitos pensam que podem pressioná-los a qualquer momento e esperar resultados, mas o corpo responde melhor quando circulação, sinais nervosos e ritmos hormonais estão alinhados. De manhã, logo ao acordar, é o momento ideal, pois os níveis de testosterona e óxido nítrico estão naturalmente mais altos e os vasos sanguíneos mais responsivos. Sessões curtas e consistentes antes de dormir também ajudam a preparar o corpo durante a noite, permitindo que as ereções naturais retornem com menos esforço e mais previsibilidade. Biologicamente, nosso corpo funciona em ciclos. Os vasos sanguíneos se expandem melhor quando você está relaxado, os nervos disparam com mais eficiência quando o estresse é baixo, e os picos hormonais, especialmente a testosterona, são mais fortes nas primeiras horas do dia. Perder essas janelas reduz o impacto da estimulação. Ao alinhar a ativação dos pontos com esses ciclos naturais, você potencializa os resultados sem depender de remédios ou tratamentos invasivos. Emocionalmente, os homens frequentemente se sentem frustrados quando os resultados parecem inconsistentes, mas entender o timing muda a mentalidade. Você percebe que não é uma falha, é biologia, não fraqueza. É possível recuperar o controle apenas sincronizando hábitos com os ritmos naturais do corpo. Mesmo pequenas melhorias restauram confiança, intimidade e sensação de energia juvenil. Aqui vai uma rotina prática. Pressione os dois pontos por alguns minutos pela manhã e, novamente, brevemente antes de dormir. Combine isso com respiração lenta e relaxamento mental para maximizar fluxo sanguíneo e resposta nervosa. Com o tempo, esses pequenos hábitos se acumulam em melhorias notáveis na firmeza, resistência e energia. Mas apenas circulação e sinalização nervosa não são tudo. Para manter os resultados e prevenir declínio futuro, fatores de estilo de vida como sono, energia e suporte natural à testosterona são cruciais. No próximo capítulo, vou mostrar exatamente como apoiar esses sistemas para que suas ereções permaneçam fortes e consistentes bem dentro dos seus 60 anos e além. Quero lembrá-lo que ereções fracas não definem seu valor, força ou masculinidade. Seu corpo não está quebrado, ele responde a sinais, hábitos e cuidados. Quando você entende como circulação, nervos, sono e confiança funcionam juntos, tudo muda. Eu encorajo você a aplicar o que aprendeu com calma e consistência, sem pressa ou vergonha. Você não está sozinho. Milhares de homens com mais de 60 anos estão reconstruindo silenciosamente energia, intimidade e autoconfiança. Compartilhe sua experiência nos comentários, apoie outros e permaneça conectado a esta comunidade. Lembre-se, seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão esperando pelo sinal certo.